Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física e hoje nós vamos estudar sobre o deslocamento escalar, ok? Mas antes de a gente aprofundar no deslocamento escalar e entender suas definições, a gente vai trabalhar um pouco trajetória. E o que vem a ser trajetória? Como é que eu vou explicar o conceito de trajetória para vocês? A gente vai trabalhar com uma situação do cotidiano para vocês entenderem aí a definição de trajetória, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoinha, tá? Que decidiu viajar. E essa pessoa, que está na cidade A, ela quer chegar na cidade E, certo? E vamos dizer que para isso ela utilizou o GPS, né? O GPS vai indicar o caminho que ela tem que seguir, ok? Vamos supor que o GPS mandou que ela viesse pelo ponto B, depois pelo ponto C, depois pelo ponto D, até chegar no ponto E, certo? Se eu fizer uma linha imaginária, juntando todos esses pontos em que essa pessoa passou até chegar na cidade em que ela quer, certo? Eu tenho aqui uma ilustração de trajetória. Mas o que vem a ser a trajetória? É o caminho percorrido por um corpo em movimento, certo? Essa é a definição da trajetória. O movimento, tá, gente, que esse homem fez, todo o caminho que ele percorreu para chegar no ponto E, certo? É chamado de trajetória, ok, gente? Só que a trajetória, ela pode ser curvilínea, certo? Quando a trajetória que o corpo percorrer, ele tiver curvas, tá vendo? Se ele teve curvas, então ele é curvilínea. Se ele seguiu em uma reta única, é chamada de retilínea. Só tem esses movimentos? Não, existem diversos, mas esses aqui são alguns que vocês vão ver hoje, tá? Eu trouxe aqui o exemplo para vocês entenderem o seguinte. Para que haja trajetória, tem que haver o quê? Movimento, certo? E vocês lembram o que é movimento? É quando a posição do corpo vai alterar conforme o tempo passa, não é verdade? Só que para indicar o movimento de um corpo, eu vou precisar de quê? De um referencial, que a gente viu na aula anterior. Estão lembrados disso aí? E para indicar a trajetória de um corpo, eu também vou precisar de um observador, de um ponto de vista, de um referencial. Como assim? Vejam só. Eu pergunto a vocês o seguinte: qual foi a trajetória percorrida pelo míssil? Certo? Qual foi a trajetória aí que ele seguiu? Aí, qual seria a resposta correta? Novamente, depende. Por quê? Se meu ponto de referência for o avião, observe o seguinte, tá? Que o míssil, ele é lançado para baixo, certo? Conforme o avião vai seguindo, o míssil ele vai caindo. Então, para o avião, a trajetória percorrida, ela teve direção. Veja só, ela teve direção. E qual foi a direção? A direção dele, ó, foi na vertical, certo? Direção vertical, a direção pode ser vertical, pode ser diagonal, horizontal. Então, a direção foi vertical, certo? Vou colocar aqui, vertical. Ela foi retilínea ou foi curvilínea? Certo? Ela foi, ó, retilínea. Certo? Vou botar aqui. Retilínea. E qual foi o sentido que ela seguiu? E qual foi o sentido que ela seguiu? Para baixo, certo? Ou seja, o sentido que ele percorreu foi para baixo. Certo, pessoal? O sentido pode ser direita, esquerda,
para cima, para baixo. E nessa trajetória aqui, ó, com o ponto de referência sendo o avião, qual foi a trajetória que ele percorreu? Foi uma trajetória retilínea, vertical, para baixo, certo? Mas se meu ponto de referência for este homem aqui, ó, qual foi a trajetória percorrida aqui, ó? Ela foi o quê? Curvilínea, não foi? Foi curvilínea. Vertical também, não é? Foi na posição vertical. E foi em que sentido? Foi para baixo também. Observe, pessoal, que mudou o ponto de referência e essas três características aqui, ó, não foram todas iguais. Todas são vertical. De ambos os pontos de vista, de ambas as referências, elas são vertical e foi para baixo, certo? Porém, para um foi retilínea, que foi para o avião, para o ponto A, e para o ponto B ela foi curvilínea, certo? E essa trajetória aqui, formando uma parábola, certo? Ela também recebe o nome de trajetória parabólica, certo, gente? Porque ela forma uma parábola, mas ela é curvilínea também, ok, gente? Depois de vocês conhecerem um pouco sobre a trajetória, a definição de uma trajetória, a gente vai falar agora também sobre o deslocamento escalar, certo? Também chamado de variação do espaço. E o que vem a ser o deslocamento escalar? É a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo em movimento. A gente já vai entender isso na prática, certo? E como é a fórmula do deslocamento escalar, certo? É dado da seguinte maneira. Eu tenho aqui ΔS é igual a S menos S0. Deu para entender aí? Não, vamos explicar, né? Vejam só. Vocês vão ver muito na física o sinal de delta. Esse sinal vai simbolizar variação. Certo, gente? Ele vai simbolizar variação. Vocês vão ver muito delta associado a outra letra, mas hoje vocês vão ver associado a S. E o que S vai significar? S vai representar o espaço, certo? Então, eu tenho aqui o que? A variação do espaço. Lembre que a definição do deslocamento é o quê? É a diferença menos, tá? Entre a posição final e a posição inicial. Então, aqui, ó, o S, certo? Representa o espaço. O espaço final. E o S0 representa o espaço inicial. Ok, gente? Vocês também vão poder encontrar por aí, se vocês pesquisarem, tá? Ao invés de S0, SF, espaço final, e SI, para espaço inicial. Certo? Então, essa é a fórmula do deslocamento, certo? Que é dado o quê? Variação de espaço é igual a espaço final menos espaço inicial, ok? Para vocês entenderem melhor esse conceito, vamos lá para o exemplo número 1. Eu tenho aqui o meu eixo de referência, certo? E ele está apontando para onde? Para a direita. Se ele aponta para a direita, certo? O meu eixo ele vai ser positivo, para a esquerda, negativo. Isso vocês já viram em matemática, né? E o meu espaço aqui, o meu deslocamento, ele vai ser dado para vocês em metros.
Eu poderia usar quilômetros, centímetros, certo? Poderia usar qualquer unidade de medida que tenha a ver com deslocamento. Vamos lá entender, certo? Eu tenho aqui um corpo do seu ponto de partida, menos 10, certo? E vai seguir nessa direção aqui, para a direita. E ele vai seguir, né, seu caminho, sua trajetória, até chegar aqui, ó, no ponto 20. E aqui foi a sua posição final. Ele partiu da sua posição inicial, menos 10, e foi até a sua posição final, que foi o seu ponto de chegada, né, o seu ponto final aí. Então, como é que eu vou fazer para descobrir o deslocamento desse corpo? Eu sei que o deslocamento é calculado como variação de espaço é igual espaço final menos espaço inicial. ΔS é igual a S menos S0, certo? Variação de espaço. Quem é o meu espaço final? 20, não é? 20 menos da fórmula. Qual foi o espaço inicial? Ele partiu de onde? De menos 10. Não foi verdade? Então, variação de espaço é igual a 20 menos com menos, mais. Então, 20 mais 10 é igual a 30. 30 o quê? Metros. Certo, gente? Então, 30 metros foi o seu deslocamento. Ok? Observe, certo, gente, que o meu resultado, ele foi positivo, não é? O resultado, eu não tenho nenhum símbolo aqui, mas quando eu não tenho, ele é o quê? Positivo. Então, se ele foi positivo, então o deslocamento, ele é chamado de deslocamento progressivo, certo? Por quê? Porque ele progrediu, ok, gente? Então, quando o deslocamento, o valor do deslocamento for positivo, então o deslocamento ele é progressivo, certo? Vamos lá para o segundo exemplo agora. Agora vamos imaginar a seguinte situação, certo? Vamos observar aqui a seguinte situação. O corpo agora ele vai partir do ponto zero, certo? Aqui é sua posição inicial, ok? Partindo desse ponto zero, ele veio aqui até o ponto 20, certo? Mas quando ele chegou no 20, ele retornou e foi até o ponto menos 10, certo? Quem é minha posição inicial? Você concorda comigo que a posição inicial, de onde ele partiu, foi daqui, do ponto zero, não foi? E a posição final foi quem? Foi menos 10, certo, gente? Apesar dele ter parado aqui, no deslocamento eu só quero saber o seu ponto inicial e o seu ponto final, certo? E o seu espaço final. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? ΔS, variação do espaço, é igual a o quê? S menos S0. Espaço final menos espaço inicial. ΔS é igual a quem é o meu espaço final? Menos 10. Menos quem? 0. Não é verdade? Menos 0. E qual é o valor que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar menos 10. Certo, gente? Então, menos 10 o quê? Menos 10 metros.
Opa, professora, como é isso de menos 10 metros? Observem que na questão anterior, eu vou colocar aqui de volta para vocês entenderem, o meu movimento, ele foi positivo, então significa que ele foi para frente, progressivo, certo? Mas no meu movimento atual, no meu deslocamento atual, na variação de espaço, certo? É negativo, então ele foi para trás. Quando é para trás, chamamos de deslocamento retrógrado. Foi para trás, certo, gente? E agora observem isso aqui, pessoal. Dá aí para ver as duas retas, os dois segmentos. Deixa eu baixar aqui um pouco, tá? Pronto. Agora observe o seguinte aqui. Vejam só. Nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês, vamos analisar o seguinte, né? O corpo ele andou 10, 20, 30 metros, não foi? Aqui, ó, andou 30 metros, deu certinho. E aqui, ele percorreu quantos? Vamos lá, ele percorreu 10, 20, quando ele voltou, mais 20, 40, certo? 50. E aqui deu menos 10. Por quê? Vejam só. O ΔS não quer saber o quanto que ele percorreu, certo? Ele não quer saber a quantidade de metros que ele andou, e sim apenas a variação de espaço. Só apenas o ponto de partida e a posição final, a posição inicial e a posição final. Ok, pessoal? Entenderam aí? E vamos lá para o terceiro exemplo agora, para vocês entenderem. O indivíduo ele fez o seguinte percurso, tá? Ele vai partir do ponto menos 10 e vai até 20. Me empolguei aqui, pessoal, desculpa aí. Certo? Só que ele vai retornar novamente e vai até o seu ponto de origem, até o seu ponto de partida, certo? Que é menos 10. Observem que o deslocamento desse indivíduo, tanto indo quanto voltando, foi na mesma trajetória, ou seja, ele foi por um caminho e voltou pelo mesmo caminho. Vamos descobrir aqui, certo? Então, vamos lá. ΔS, vamos descobrir o deslocamento. ΔS é igual a S menos S0, espaço final menos espaço inicial. ΔS é igual a, quem é o espaço final, menos 10, não é? A sua variação de espaço, né? O espaço final que ele chegou aqui, ó, menos 10. Menos 10. Menos da fórmula, quem foi seu espaço inicial? Menos 10. Não é verdade? Menos com menos, mais. Então, vai ficar assim, né? Menos 10 mais 10. Sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Subtrair. Lembra dessa regrinha de matemática? Então, ΔS é igual a 0. Certo? 10 menos 10, 0. Quando isso acontece, tá, gente? Vejam só. Ele foi e voltou pela mesma trajetória, pelo mesmo caminho. Quando isso acontece, o deslocamento, tá? Ele recebe o nome de nulo. Por quê? Ele seguiu e voltou pelo mesmo caminho. Ok, pessoal? Vocês entenderam aí? Eu trouxe aqui outro exemplo para vocês, o seguinte, certo? O deslocamento, ele é diferente da distância percorrida, certo? Às vezes, em algumas questões, vocês vão encontrar qual foi o deslocamento, qual a distância percorrida. Vocês perceberam aqui, nesse instante, que
o deslocamento é apenas a variação do espaço, né? O seu espaço final e o seu espaço inicial. A diferença entre o espaço final e o espaço inicial, vocês entenderam isso aí. E a distância percorrida? Para vocês entenderem melhor, eu vou criar outra situação. Observem que agora eu estou usando o quilômetro, certo, gente? Como a minha unidade de medida. Vamos lá. O corpo, ele vai sair do ponto 20, certo? O móvel ele vai sair do ponto 20 aqui, 20 quilômetros. E vai percorrer até o quilômetro 130, certo? E depois ele vai retornar para o quilômetro 120. Aqui, ó, ele vai parar aqui, ó, no quilômetro 120, certo? Eu quero saber o meu deslocamento. Para a gente saber o deslocamento, a gente vai usar a fórmula, né? ΔS é igual a S menos S0. O deslocamento é só a variação de espaço, é só a posição, a diferença entre a posição final e a posição inicial, né? Então, vamos lá. Quem é ΔS aqui, né? ΔS é igual a... Quem é a minha posição final? 120. 120. Menos... Quem é a minha posição inicial? Qual foi o ponto de partida? 20. Então, 120 menos 20. ΔS é igual a 100, o quê? Quilômetros, certo? Foi positivo? Foi. Então, meu deslocamento foi o quê? Progressivo. Ok, gente? Mas quando eu quero saber a distância, gente, observem que em seu deslocamento, ele percorreu de 20 até 130. Então, ele percorreu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. No seu primeiro deslocamento, tá? Ele percorreu 110 quilômetros, tá? E depois, quando ele voltou, ele percorreu mais quanto? Mais 10. Mais 10 quilômetros. Então, ó, a distância, ela sempre vai ser o valor total que ele percorreu, do percurso dele, o valor total da quantidade de metros, de quilômetros, de centímetros que ele percorreu. Então, eu posso utilizar aqui, ó, D1 mais D2. A distância, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 120 quilômetros, certo? Ao contrário do deslocamento, que pode ser positivo ou negativo, a distância, ela sempre será positiva, certo? Ela sempre será positiva. Por que ela sempre será positiva? Não tem como eu percorrer menos 10 quilômetros, não. Se eu andei de 20 até 130, quando eu voltei, eu tive que percorrer mais 10 quilômetros, certo, gente? Mas se fosse a questão do deslocamento, eu poderia ir para frente, eu poderia voltar. Então, sim, o deslocamento ele pode ser positivo, negativo ou nulo, quando o meu ponto de partida, certo? E o meu ponto de chegada, ele segue a mesma trajetória, que foi o que a gente acabou de ver. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje, tenham gostado da aula. Vai ser uma atividade legal para vocês praticarem os conceitos aprendidos nessa aula, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Um beijão para vocês e até a próxima aula!